Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidência da República, tá? Para vocês entenderem o que eu vou analisar hoje, eu vou vir falar sobre alguns escândalos que vêm surgindo sobre o Flávio Bolsonaro, né? E o que eu consigo analisar do mapa dele para o futuro dele, tá bom? Ainda não é análise de pré-candidatura de candidato, esses vídeos eu vou estar fazendo mais próximo do primeiro turno, tá? Quando tiver mais próximo a votação, ok? Porque senão as pessoas esquecem. Então, quando tiver mais próximo, eu faço essas análises de cada candidato que tem alguma chance relevante de vencer. Ok? Bem, vamos lá. Deixa eu fazer a troca aqui, porque eu já gravei esse vídeo, tá? Eu já gravei, mas eu fiquei falando aqui sem mostrar a tela igual eu troquei agora pra vocês. Aí não adiantou de nada, eu vou ter que gravar de novo. Então vamos lá. O vídeo ficou com 17 minutos, eu vou ter que gravar de novo. Vamos lá. Bem, analisando a primeira coisa, né? A gente viu ontem que dia 23 de julho saiu, né, essa notícia de uma empresa do Flávio Bolsonaro de advocacia que prestou um serviço para uma empresa chamada Copenhague, que recebeu mais de 50 milhões do Workaro. Então, basicamente, é uma empresa do Workaro para lavar dinheiro ou né, fazer algum serviço assim para o Workaro, né, que recebeu muito dinheiro. Uma empresa que começou com um capital de R$ 40, né, na abertura dela foi o que declarou a empresa. Então, a gente já vê um envolvimento, aí você pode falar, o Flávio Bolsonaro não pode prestar um serviço para uma empresa que recebeu dinheiro. Vocês acham coincidência? A questão é coincidência? Vocês querem ser enganados? Eu não quero. Eu sei que isso, ele já sabia muito bem que esse dinheiro era ilícito, né? Dinheiro de corrupção. E ele não deveria nunca prestar nenhum tipo de serviço para uma empresa que recebe dinheiro de um corrupto. Uma empresa, dá para se dizer quase que laranja. Tá? Por quê? Porque o caso do Flávio Bolsonaro, com essas notas que ele emitiu 1,5 milhão de notas, ele fala, mas ele cancelou a nota. Sim, ele cancelou a nota, mas não significa que ele não recebeu dinheiro. Tá? Para ele provar que ele não recebeu dinheiro, ele poderia, né, de boa fé, se ele quisesse, mostrar a conta bancária dele da época das notas. Então ele falou, tal dia, tal hora, você pode ver que eu não tenho o pagamento da determinada conta e provar que realmente isso foi a invenção da mídia, né? Ele poderia fazer isso, é o que eu faria, né? Tá me acusando? Se isso é uma mentira, então eu posso ficar gigante e provar que é tudo mentira, que é a invenção da mídia, ok? Isso se equivale ao que aconteceu lá com a mulher do Alexandre de Moraes, né? Que todo mundo veio cobrar. Inclusive eu gravei um vídeo cobrando isso, porque é um escárnio, né? A mulher de uma pessoa do STF recebeu um contrato multimilionário de 129 milhões, sendo que ela não é nenhuma pessoa renomada na advocacia, tá? Quem é o marido dela. E um contrato mesmo assim, mesmo que fosse tão renomado, que fosse tão caro, tá? Não existe isso, um contrato tão caro de mais de 3 milhões por mês. Então, basicamente o que ele fez foi o que a mulher do Alexandre de Moraes, se eu não me engano é Viviane o nome dela, eu não lembro muito bem, tá? Pelo tempo. Mas é a mesma coisa, só que numa quantidade melhor, de 1,5 milhão. Aí você pode falar, não, mas aí a justiça tem que provar. Sim, tem que provar, claro. Tem que investigar e tem que provar que isso é verdade, né? Mas quem soltou essa notícia provavelmente foi a Polícia Federal que vazou, né? Ou o próprio Workaro que vazou. Porque como eu falei no outro vídeo, antes de começar a análise aqui, o Workaro ele deve estar na prisão falando assim, cara, se ninguém me soltar daqui, eu vou soltar a notícia de pouquinho em pouquinho. Então ele soltou a notícia do Jacques Wagner, que tem ligação com o PT, ele soltou a notícia agora do Flávio Bolsonaro, ele solta a notícia do Ciro Nogueira, ele solta a notícia de um ministro, ele solta a notícia de um cara grande no meio político. E aí, assim, ele vai mesmo para fazer uma pressão, falar, olha só, eu tô com o nome de todo mundo envolvido aqui, né? E se não me ajudar a sair daqui, eu vou prejudicar todo mundo, né? Bem, essa é a minha leitura, né? E aí também tem a questão, né, que eu vi o Kim Kataguiri falando, que ele falou que a Polícia Federal ainda falou que não sabe nem 5% das conversas que ele tinha, né, de envolvimento com as pessoas. O Daniel Vorcaro. Até porque ele guarda. Olha só, o cara é tão burro que ele guardava o celular dele, né? Assim, falando merda. Ele guardava todos. Acharam que ele tá no celular do Daniel Vorcaro porque ele guardava os celulares antigos em vez de descartar e jogar fora, né? Outro ponto também, o Kim Kataguiri, né, num podcast que eu tava vendo antes, ele falou que vai vazar um vídeo, né? Eu vi um corte falando que ia vazar um vídeo falando, mostrando que o Flávio Bolsonaro estava beijando uma pessoa, uma amante, supostamente, né? E que esse vídeo iria vazar logo, logo. Bem, vamos ver, né? Talvez isso afete mais do jeito que é o Brasil, é capaz disso afetar mais a imagem dele do que escândalo de corrupção, tá? Bem, vamos lá. Vamos analisar então como é que tá o mapa do Flávio Bolsonaro. O mapa em azul
que a gente tem aqui, esse mapa em azul é o mapa natal do Flávio Bolsonaro e os planetas laranjas são os planetas em trânsitos atualmente. Esses aspectos são da interação do mapa natal com os trânsitos atualmente, tá? Pra vocês entenderem. O que a gente tem de interessante no mapa dele? Primeira coisa, o mapa natal dele, para quem viu o vídeo de ontem falando sobre os grandes índices, né, da cesta de Barbault, a gente tem, olha só, então a gente tem uma conjunção de Júpiter e Saturno e Plutão muito próximo também, tá? Que mostra, e olha só, Urano e Netuno. Então você vê que todos esses 5 planetas lentos estão muito próximos, olha só, né? Estão muito próximos. Aqui no máximo é 30, 60, estão mais ou menos a 90 graus de distância, todos os 5. Então isso aqui no índice de Barbault mostra que é uma pessoa que nasceu para ter grandes coisas. Ou grandes coisas acontecerem na vida dessa pessoa. E isso não significa que seja positivo. Eu diria que até hoje a vida do Flávio Bolsonaro é positiva. Ele é filho de um ex-presidente. É um cara que teve cargo político a vida inteira, né? Ganha dinheiro pra caraca, tem foro privilegiado, tem um monte de casa, né? Paga em dinheiro vivo. Então a vida dele foi boa pra caramba, né? Eu só acho, assim, cara, eu não acho que o Flávio Bolsonaro vai ser preso, porque eu desacredito, né, da justiça brasileira para punir algum político corrupto. A gente tem tanto político corrupto solto, Sérgio Cabral, por exemplo, porra, o cara admitiu que roubava, tinha vice em roubar, ele falou que tinha vice em roubar, né? Para o juiz, na frente do juiz, mesmo se ele tá solto hoje em dia. Então, aqui no Brasil, essa questão de corrupto ficar preso não existe, não, tá? Tirando o Lula ali, que ficou 500 e poucos dias, né? E o Bolsonaro, que tá preso agora por tentativa de golpe. É difícil o político. E assim, eu acredito que o Bolsonaro, ele deve sair, tá? Futuramente, ele deve sair da. Já tá em prisão domiciliar, mas ele deve sair futuramente. Porque político aqui no Brasil não fica preso. Mas em si a vida dele valeu a pena. Eu só não acho que assim, eu não acho que ele tenha a menor chance de ganhar para presidente, tá? Eu não consigo ver ele derrotar o Lula, ainda mais com esse tanto de escândalo, e ainda mais que ele não é o pai dele. Eu sempre falo isso. O Flávio Bolsonaro, eu falei isso num vídeo de 6 meses atrás. O Flávio Bolsonaro, ele não é o pai dele. Ele não tem o carisma do pai dele, a forma de falar, aquela forma que encantava os bolsonaristas. Ah, prendeu, matou, tá ok? Não sei o quê, porra, aí xingava e falava, dava respostinha pra jornalista na lata. O Flávio Bolsonaro, ele não tem essa capacidade. Não é dele, não é do perfil da personalidade dele. Então, aquilo também que o pai dele fazia ajudava a conquistar muito público, né? E ele não tem essa capacidade, ok? Para desmentir a mídia, para bater de frente com a mídia. Ele não tem a mesma capacidade de debate que o pai dele. Eu duvido muito que ele consiga botar o Lula assim contra as cordas quando for debater, tá? E também tem um outro ponto, né? Que é a questão de outros aliados, né? Na esquerda, você não tem nenhum outro candidato no seu Lula. Você conhece algum candidato da esquerda que fala, não, esse cara aqui tem 5% de voto? Não tem. Todo mundo está alinhado com o Lula, todos os partidos. Na direita, você tem Michele Bolsonaro querendo derrubar o Flávio. Você tem Renan Santos, que está com 10% de voto. Tá? E é um cara que está crescendo, o Renan Santos. E você tem Nicolas Ferreira e outros caras que vocês ainda acreditam que esses caras apoiam o bolsonarismo, mas não apoiam, né? Na teoria eles apoiam, na prática não. Então eles não estão mais juntos. O bolsonarismo não tem a mesma força que ele tinha em 2018 e 2022, ainda quando teve a disputa de eleição, tá? Não tem mais a mesma força. Inclusive ele vai ter bem menos votos que o pai dele teve, tá? Mas vamos lá. Olha só, no mapa dele, né, a gente tem Sol natal fazendo uma quadratura com Júpiter. E a gente tem Marte fazendo uma quadratura com o Sol em trânsito. Primeira coisa, esse Sol aqui na casa natal, que está na casa 5, né? E está em Touro. Já esse Júpiter ele está na casa 10, na casa da carreira. Então a gente vê, né, um ponto, casa 10 de carreira, que afeta a carreira política dele, tá? Que foi onde ele ficou famoso e se construiu ao longo da vida dele. Então a carreira política dele por esse Júpiter vai ser afetada e esse aspecto vai durar bastante tempo. Tá? Vai ser um aspecto que vai durar aí, a gente está em julho, né? Deve durar aí um mês e meio, talvez, tá? Um mês e meio ainda que vai afetar, vai trazer, se é algo que vai afetar a carreira dele, então vai sair mais notícias sobre o Flávio Bolsonaro que vai prejudicá-lo, ok? Já o Sol dele aqui fazendo a quadratura com Marte, que também traz conflito político, tá? Envolvimento com corrupção, ok? Por quê? Porque toda vez que o Marte ele for falar sobre temas políticos, ele vai falar sobre temas de assassinato, né, de oponente ou de corrupção em geral, tá? Então, é mais um ponto aqui de vazamento de notícias sobre o Flávio Bolsonaro ligado ao Banco Master ou ligado a outras coisas também,
tá? Ou como eu falei, né, sobre esse suposto vídeo de traição do Flávio Bolsonaro, que o deputado falou que ia vazar, vamos ver se vai vazar mesmo, né? Mas se vazar é mais uma pior ainda para a imagem dele, porque olha só, eu já vi várias pessoas de direita, né, na internet, vários influencers, largando a mão. Eu não vou votar, eu não acredito tanto, não sei o quê, pipipi. Mas não, vamos votar nele porque ele é menos pior, ele é menos corrupto. Teve um que foi num podcast e falou assim: não, a gente tem que votar no corrupto que é cristão. Fala, cara, olha o que você tá falando, tem que votar no corrupto cristão. O cara é corrupto, mas ele se diz cristão, eu vou votar nele. Olha a lógica da rapaziada. né? A gente tem outro ponto aqui interessante também, que é esse Saturno em oposição a Netuno. Mas aqui é uma oposição dos dois, tá? É uma oposição de Júpiter e Saturno. Então, olha só que interessante, cara. A gente tem um grande índice de grandes coisas na vida dele, negativamente, nessa época. Nesse mapa que eu tô analisando, a vida dele tá bem ruim, tá? E as energias também estão dificultando a vida do Flávio Bolsonaro, ok? E ele também por si próprio, né? Mas olha só que interessante. Tem dois planetas lentos em oposição a um planeta lento, tá? Que aqui fala sobre traição, é o que eu tô falando. O Flávio Bolsonaro, ele tem traidores no meio dele, só que ele provavelmente não reconhece, né? Porque falta expertise, falta inteligência política. Esse pode ser pessoas que apoiam ele, mas no fundo não apoiam tanto, pessoas que só tá com ele pra... Assim, na política, né, não é nada novo você ser traído ou ser enganado por pessoas que dizem estar do seu lado, né? Isso aqui não é algo tão comum, mas pode ser também indicativo de que o próprio Vorcaro vai continuar soltando notícias sobre ele para prejudicá-lo, né? Por causa do que ele tá preso, provavelmente ele tá muito irritado por isso, porque ele tá demorando para sair, né? Assim, vai vazar mais coisas do Flávio Bolsonaro, tá? Principalmente por causa desse Júpiter na casa 10, na casa da carreira, e por causa desse Netuno aqui que fala sobre traição, ilusão e enganação. Ok? A gente também tem interessante aqui um Plutão retrógrado fazendo uma quadratura com Vênus, tá? Vênus que fala assim sobre. O Vênus que tá aqui na casa 6, né? Cadê? Não. A Vênus está no mapa natal na casa 6 e esse Plutão aqui está na casa 4, casa da família, que mostra o quê? Briga, intriga, dificuldade com os próprios irmãos, com o próprio pai e com a própria madrasta, né? Também. Então a gente vê essa intriga da casa 4, da família, sendo praticada na vida do Flávio Bolsonaro, ok? E assim, falta de organização também da casa 6 da Vênus, tá? Falta de organização política, falta de planejamento, projetos, tá bom? Que também vai prejudicar a candidatura dele. Então, assim, eu como disse, né? Volto a repetir, eu disse no vídeo que eu não acreditava que o Flávio tinha chance real de ganhar do Lula, derrotar o Lula. O Bolsonaro, sim, mas o Flávio. Se fosse o Bolsonaro ainda, eu acreditaria que dava, tá? Aí seria mais acirrado, mais difícil, daria para ir para qualquer lado, aí dependeria de como seria construída a narrativa, a mídia, como seriam os debates entre eles, tá? Como seria se o Bolsonaro poderia sair grande dessa situação. Mas não é o caso. O Flávio Bolsonaro não tem essa competência para virar presidente do Brasil e muito menos de derrotar o Lula numa disputa de eleição para presidente da República. Ok, pessoal? Eu acho que esse vídeo ele ficou até mais curto. O que eu tinha gravado antes ficou bem maior. Eu não tô, 13 minutos. Ficou 4 minutos menor. Né? O outro ficou com 17 minutos. Mas, de qualquer forma, pessoal, se você gostou da análise, tá? Você compartilha, dá um like, deixa sugestões de vídeos aí no comentário, ok? Se você quer fazer um mapa astrológico com análise pessoal, longa, tá? Comigo respondendo todas as suas dúvidas e perguntas que você tiver, você vai no link da descrição e clica no link que está escrito sim, meu WhatsApp, é só você clicar que vai ser redirecionado direto no WhatsApp, tá bom? E a gente vai fazer um mapa maneiro para você, tanto de Revolução, Natal, análises específicas ou não, ok? A gente se vê. Bom, obrigado e até o próximo vídeo.